Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe uma partida aqui entre dois ex-campeões mundiais, Max Euwe contra Mikhail Tal, uma partida que aconteceu na rádio da época, em 1960, e foram vários dias, assim, era uma série da rádio e eles iam fazendo os lances e tal, todo mundo ficava aguardando ali os lances. Uma partida incrível, vamos dar uma olhada, Max Euwe de brancas, abrindo aqui a partida com o peão do rei, E4. Aqui C5 pelo Mikhail Tal, a defesa siciliana, cavalo em F3, D6, D4 indo em direção ao centro, C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6 atacando o peão central, cavalo C3 protegendo e aqui A6, a variante Najdorf da defesa siciliana aqui pelo Mikhail Tal. Bispo G5 aí desenvolvendo o bispo de casas escuras, E6 e aqui imediatamente F4, uma linha muito jogada na época e inclusive hoje em dia. Bispo em E7 foi jogado dama em F3 e agora dama aqui em C7 pelo Mikhail Tal. Temos grande roque pelo Max Euwe e a gente já sabe que a partida vai ser interessante aqui, né? As brancas vão atacar na ala do rei, as negras vão atacar na ala da dama. Temos cavalo de bem em D7 aqui pelo Mikhail Tal, bispo em E2 pelo Max Euwe, H6 aí questionando o bispo, bispo em H4 e agora B5, o Mikhail Tal imediatamente parte para um ataque na ala da dama e agora E5 aqui pelo Max Euwe. E esse lance aqui é perigosíssimo porque ele ataca o cavalo e ao mesmo tempo abre aqui um ataque descoberto sobre a torre. O Mikhail Tal protege isso, defende com o bispo B7, com isso ele está atacando a dama e está ganhando um tempo, né, para poder salvar o cavalo na sequência. E aqui o Max Euwe então, ele está jogando contra um mago, ele está jogando contra um mago de Riga. Se ele quiser jogar vias normais, via desenvolvimento, avançar, né, e tudo mais, agora eu vou tirar a dama daqui, vou ver para onde que eu jogo e tudo mais, não vai dar certo. Uma hora o Mikhail Tal vai vir com esse ataque na ala da dama e o Mikhail Tal vai ganhar. O Max Euwe sabe disso, ele está jogando contra um mago e ele tem que então jogar também como um mago para ter alguma chance. E por isso Max Euwe nessa posição faz lance E por F6 e deixa a dama aqui já no lance 13. E é uma linha muito interessante aqui pelo Max Euwe, né? Porque ele já captura uma peça, fica atacando outra. Quando a dama for capturada, o bispo vai recapturar, vai estar atacando a torre. Então o Max Euwe vai conseguir algumas peças aí pela dama e um ataque muito forte nesse rei que ainda não deu roque do Mikhail Tal. Será que esse plano vai dar certo do Max Euwe? Bom, ele está tentando fazer magia contra o mago, vamos ver. A partida seguiu aqui com bispo por F3 capturando a dama. Mikhail Tal aceita o desafio. Temos bispo por F3 atacando agora a torre aqui do Mikhail Tal. E o Mikhail Tal segue primeiro com bispo por F6, então atacando agora o bispo do Max Euwe. Temos bispo por F6 e aqui o mago então resolve salvar a torre com torre C8. O mago de Riga coloca peças pesadas aqui na coluna C, tá ameaçando o B4 se o cavalo sair daí, né? Aí tá vindo com ataques de checkmate. A partida seguiu com bispo por G7 atacando a torre, torre em H7 atacando o bispo. E agora, como jogar uma posição como essa? Como jogar? O Max Euwe tem que continuar jogando aqui como um mago, tem que ficar achando os melhores lances e joga agora. O bispo está atacado, né? A posição aqui é complicada porque aparentemente esse bispo não tem volta, né? Vamos olhar aqui, ó, não dá para jogar bispo F6, não dá para jogar bispo por H6, não dá para jogar o bispo aqui em E5. E se o Mikhail Tal, né, começar a capturar aí as peças de volta, ele vai ficar com uma dama mais limpa aí no tabuleiro e vai fazer a festa, né? Então o Max Euwe tem que achar um lance aqui. E o Max Euwe vai para um lance muito bacana. F5 também seria sensacional, traria uma partida bem divertida. F5, torre por G7, F por E6, traria uma partida bem divertida. Mas aqui o Max Euwe vai para esse lance aqui fantástico, bispo em H5. Que lance genial aqui. Esse lance crava o peão, portanto a grande ameaça na posição é cavalo por E6. Olha que maravilha, né? A partida segue, o Mikhail Tal sabe disso. Então se torre por G7 aqui tá vindo cavalo por E6 dando um duplo, então o Mikhail Tal complica tudo, faz o lance dama C5 e agora o Max Euwe tá com uma dama menos, um bispo atacado de casas claras, o bispo escuro atacado. Será que ele vai conseguir encontrar magia para continuar aqui essa partida contra o Mikhail Tal? Ele encontra sim, o Max Euwe continua com o lance F5, mais um lance sensacional, pressionando aqui em E6, bloqueando o ataque ao bispo.
e renovando a ameaça aqui de cavalo por E6. A partida segue aqui com torre por G7 e agora sim cavalo por E6. O Max Euwe tá atacando aqui ferozmente na posição. Temos dama em E3 cheque, rei em B1 e aqui o lance jogado foi cavalo em E5 aqui pelo Mikhail Tal, né? Poxa, Rafael, não dava para salvar e jogar um torre G8 aqui, por exemplo? Olha, até daria, mas o problema de deixar essa coluna E aqui aberta é que agora viria a torre de H em E1 nessa continuação, né? E aí aqui o Mikhail Tal teria problemas seríssimos aqui na posição. Teria que encontrar, teria que fazer magia, jogar um torre por C3, a partida ia virar uma loucura, né? O Mikhail Tal prefere não correr esses riscos e joga imediatamente aqui com o cavalo em E5, fechando aí a coluna E. A partida seguiu com cavalo por G7 cheque, rei em F8 e agora F6, garantindo um posto avançado aqui para o cavalo. O Max Euwe está jogando muito, né? Se a gente fizer uma pequena contabilidade aqui, o Mikhail Tal tem uma dama, uma torre e um cavalo. Vamos falar, uma dama aqui pelas duas torres, um cavalo aqui por um cavalo e uma torre por duas peças, né? Não está tão distante assim o material, está próximo. A partida seguiu com B4, o Mikhail Tal tentando um contra-ataque, aí atacando o cavalo do Max Euwe. O Max Euwe faz cavalo em A4 e agora cavalo C4 pelo Mago de Riga. O que ele está querendo, será? Bom, ele está colocando pressão aqui na casa de B2, está colocando pressão na casa de D2. O cavalo, por enquanto, está protegendo aqui em B2. A partida seguiu com cavalo em F5. O Max Euwe agora ataca aqui a dama do Mago de Riga. O Mago de Riga segue com dama em E5, atacando agora o cavalo, atacando o peão de F6. Temos bispo G4. E a posição é dificílima aqui para o Mikhail Tal, porque o Max Euwe está com muita peça no tabuleiro, essas peças estão jogando muito, né? O cavalo aqui, existe uma pressão aqui em D6, existe ameaças de ataques descobertos, tem torre entrando, posição complicadíssima para o Mago de Riga. O Mago de Riga sabe disso e ele sabe que para vencer magia, só usando magia, e por isso nessa posição o Mago de Riga resolve soltar o poder dele agora e segue a partida com dama por B2, cheque, entregando a dama aqui para esse cavalo. A sequência agora é forçada, cavalo por B2. O que o mago está fazendo? Cavalo em A3, cheque. Olha que partida emocionante. O rei não pode vir para C1, senão torre por C2 entrega cheque mate. A partida seguiu com rei A1 e agora cavalo por C2, cheque, forçado, rei B1. E depois de cavalo em A3, cheque, ambos os jogadores aí concordam num belíssimo de um empate. Olha que delícia de partida, né? Dois gigantes. O Max Euwe resolveu fazer magia, né? Resolveu jogar lá o Mikhail Tal. O Mikhail Tal, para combater, teve que fazer magia também, teve que sacrificar a dama no momento certo para encaixar esse perpétuo aqui, né? Uma partida maravilhosa, uma grande exibição aí desses dois jogadores. Eu imagino ali quem estava ouvindo por rádio, montando ali toda semana um lancezinho no tabuleiro, né? Que delícia, ir acompanhando e vendo aquilo acontecendo, né? Fazendo suas análises, conversando com os amigos, né? Com os familiares, mostrando ali a posição, acompanhando essa partida. Deve ter sido muito divertido isso, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no relatório do chess.com. E olha aí que beleza, olha lá. 93,9% de precisão para o Max Euwe, 97,8% de precisão aí para o Mago de Riga. Aconteceram alguns erros aqui, o Max Euwe estava com a partida aí na mão, depois o Mago de Riga, né, conseguiu equilibrar, depois ficou com a partida na mão de novo e depois o Mago de Riga equilibrou de novo, né? Então aconteceram aí esses momentos. Vamos dar uma olhada em alguns desses momentos aí, vamos voltar lá para o tabuleiro. Aqui, não, até aqui nada demais. Rei B1 foi jogado, cavalo E5, ok, ali, até aqui tudo bem. B4, cavalo A4. Cavalo A4 foi o primeiro problema aqui do Max Euwe, ele já estava com vantagem nessa posição. Uma ideia seria imediatamente o lance cavalo em F5, aqui atacando a dama, e depois de dama G5, por exemplo, colocando pressão aqui nas peças, poderia seguir com um cavalo por D6, essa ideia seria bem forte, né? Atacando aqui a torre B8, por exemplo, e aí cavalo E4 seria uma ideia legal, deixando o bispo, dama por H5, torre D5, e não tem como impedir G4 aqui, a dama não vai mais conseguir segurar o cavalo, né? Então, por exemplo, rei G8, qualquer outro lance aqui, tá vindo G4, dama por G4, torre por E5, e as brancas estão bem melhores, né? Vamos falar aqui, duas torres em geral são levemente melhores
do que a dama. 2 cavalos são certamente melhores do que uma torre. E além de tudo, o Max EUI teria um peão a mais, um rei exposto, todo tipo de ataque aí contra esse rei, né? Então aqui seria uma continuação vencedora para o Max EUI, né? Aqui o lance aqui, cavalo em A4, né? Aqui, onde é que o mago perdeu a mão, hein? Foi aqui, né? Aqui eu acho que o mais forte seria a torre G8 mesmo. Aqui a gente comentou, né? Até comentei durante o vídeo que a torre G8 era complicada porque viria a torre de HN1. Mas seria melhor. Aqui as pretas teriam o recurso torre por C3. Esse foi o que poderia ter sido jogado pelo mago, né? Aí depois de cavalo C7, por exemplo, dando um cheque, poderia seguir aqui com o rei em F8. E aí sim, torre por E3, recuperando aí a dama, torre por E3, e a gente tem uma posição bem equilibrada até, né? O bispo aqui poderia voltar para F3, segurando aqui, impedindo a entrada na sétima do mago de Riga. Poderia seguir aqui com torre E5, por exemplo, atacando o peão, B3, né? Seria uma possível continuação, rei E7, cavalo D5, cheque, rei D8, cavalo B4, né? Então as brancas têm pontos, alvos aqui para atacar, as negras também têm, seria um jogo bem interessante aqui. Vamos falar assim, um cavalo para cada um, uma torre para cada um e uma torre por um bispo, né? Só que as brancas têm um peão a mais e uma posição muito boa, então ameaça de cavalo C6 aqui entrando, tá ameaçando o peão, enfim, a posição é interessante, teria chances aí para os dois lados, né? Então foi aqui que o Mikhail Tal perdeu a mão, quando ele faz o lance cavalo E5, que é um lance bem lógico, torre G8 seria mais arriscado, mas poderia trazer um equilíbrio, né? E aí o Max EUI então perdeu a oportunidade quando ele faz cavalo A4, né? Como a gente viu, o lance cavalo F5 seria mais forte. E mais pra frente, deixa eu ver se acontece alguma coisa aqui. Não, aí foi muito legal esse recurso do mago, né? Aqui eu acho que mais uma vez, ó, cavalo F5 foi a última oportunidade que o Max EUI tinha de ficar melhor aqui. Provavelmente torre em HE1 imediatamente seria mais forte. Então aqui poderia seguir com a dama em F2. Aqui bispo G4 atacando a torre. Torre em B8. E aí um bispo em F3, por exemplo, segurando o peão. E tudo mais. Seria uma continuação aqui ainda vencedora, ainda vantajosa para as brancas, para o Max EUI, né? Mas quando ele faz imediatamente o cavalo em F5... leva a dama E5, bispo G4. O que o Max EUI não contava é que o Mikhail Tal ia fazer magia aqui, né? Então foi uma saída muito bacana aqui do Mikhail Tal, né? Ele aproveitou que o Max EUI não encontrou os recursos, jogou um lance, uma sequência que é bem lógica, né? Mas ele não contava com a sequência aí do mago, né? O recurso aqui de empate do mago de Riga, que foi muito bacana, foi brilhante. Legal, pessoal, muito boa essa partida, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida e dessa história, tá bom? E é isso, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!